Este é o programa Debate Brasil e recebemos hoje como entrevistado o engenheiro Estel Soares. Estel Soares, além de engenheiro da Prefeitura do Rio de Janeiro, ele é também diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro e do Clube de Engenharia. Estel Soares, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Debate Brasil. O nosso tema será essas transformações que o Rio de Janeiro vem passando à luz de todo o esforço de organização da Copa do Mundo e especialmente dos Jogos Olímpicos, cuja sede será aqui no Rio de Janeiro. Quais são as experiências de você, enquanto engenheiro, com relação a esses dois importantes momentos da nossa cidade? Paulo, eu acho que a gente precisa ter claro duas coisas para a gente começar a entender tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro. No Brasil, né? Que a Copa do Mundo, ela é realizada no país, né? E parece que normalmente haveriam 6 sedes. E no Brasil pediram que fosse mais, então são 12 sedes. Então a Copa do Mundo é no país. A Olimpíada é na cidade. Tá? A Olimpíada é na cidade do Rio de Janeiro. Então isso é uma premissa importante para a gente entender o que significa cada um desses jogos. São os dois maiores jogos, né, que o mundo tem, e os dois vão ser realizados no Brasil. Ao dizer isso, eu entendo, né, que nós tínhamos que ter pensado e analisado adequadamente o que se passou nos outros países e nos outros jogos que aconteceram. Eu tive uma informação, por exemplo, sobre as Olimpíadas, e ainda não confirmada, mas que houve aqui, nós recebemos uma visita de uma delegação do MIT, nos Estados Unidos, que está analisando as 10 últimas cidades onde aconteceram os Jogos Olímpicos. E eu não tenho essas informações ainda oficial, não é oficial, o documento não saiu, que eles já estariam chegando à conclusão, isso é preciso confirmar se é verdade ou não, de que das 10 últimas cidades onde aconteceu a Olimpíada, a única que conseguiu ter retorno financeiro em cima do investimento que foi feito foi Barcelona. Todas as outras tiveram prejuízo e rebentaram com a economia da cidade. Então, ao analisar isso e ver o que aconteceu na Copa do Mundo, por exemplo, da África do Sul, a última, nós observamos um gasto, um evento que tem uma expressão muito grande, é óbvio, milhões, bilhões de pessoas vão assistir, mas que tem um investimento muito alto e, na maioria das vezes, sem legado. Se você olhar para a África do Sul, você vai ver os famosos elefantes brancos. São aqueles estádios, né, monstruosos, isso da Copa do Mundo. Da Olimpíada, nós vemos a Grécia. Está lá. Então, se você analisa o que aconteceu antes, você tinha que se precaver ao propor fazer esses jogos aqui. E não foi isso que aconteceu. Assinaram os contratos que, pura e simplesmente, a meu juízo, são lesivos à nossa sociedade, à nossa forma de agir e de viver. Quer ver um exemplo? Nós temos aqui no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro, aquelas ruas onde se festeja, né? Onde a rua, os moradores, são extremamente organizados e festivos e que fecham para a Copa do Mundo, fazem aquele carnaval maravilhoso. Então tem uma rua na Tijuca, que é a mais famosa rua
que fecha, que faz um carnaval fantástico. O pessoal da Olimpíada, do COI, resolveu cobrar. Da FIFA, no caso, né? No caso da Copa do Mundo. Troquei as bolas. Mas o COI vai dar a mesma coisa. O pessoal da FIFA, eu já troquei, Verão Valker, aquela turma toda, eles resolveram cobrar 28 mil reais ao pessoal da rua, porque eles estavam preparando algo sobre a Copa do Mundo, tinham que pagar royalty. Quer dizer, isso é desconhecer a cultura e a realidade do lugar. E nós assinamos esses contratos. É óbvio que a rua não vai pagar nada, que isso vai virar, mas eles tiveram a coragem de insistir. Agora, Estel Soares, no nosso caso, nós tivemos uma experiência muito recente, que foi a realização dos Jogos Pan-Americanos, que, assim como a Copa do Mundo, assim como as Olimpíadas, os seus organizadores sempre prometem o chamado legado para a cidade. Além dos equipamentos estritamente esportivos, sempre se apresentam alguns projetos que ficariam como um legado justamente da realização desses jogos. Obras especialmente na área de transportes públicos de massa, na área do combate à poluição, no caso da Baía de Guanabara, novamente agora, por ocasião dos Jogos Olímpicos, é prometido mais uma vez, porque desde os anos 80, o Banco Mundial vem prestando financiamentos para uma hipotética despoluição da Baía de Guanabara que jamais acontece. Em que medida essa experiência dos Jogos Pan-Americanos nos preparou ou nos deixou mais vulneráveis ainda para a realização agora tanto da Copa do Mundo como das Olimpíadas de 2016? O Pan-Americano deveria ter nos preparado. O exemplo pan-americano é de como não fazer, né? Porque o legado é um engenhão. O que nós temos de legado do Pan-Americano, o estádio do Engenhão, que está fechado. O documento do CREA saiu há 2 semanas atrás, mostrando que houve um erro de projeto que gerou uma insegurança que só foi descoberta há pouco tempo, mas que desde o dia da inauguração ele estava ameaçado. Agora estão reforçando tudo isso e o Engenhão está parado há 1 ano. Então o grande legado teria sido o Engenhão nessas condições. Mas muito bem, voltando. O legado do PAN mostrou a gente como não fazer. Em todas as questões. Seja a questão de transporte, que não houve nenhum, fizeram marcações em ruas e avenidas durante o PAN para facilitar o trânsito Ficou isso, as marcas estão até hoje, dos atletas, das delegações, etc, etc. Sob o ponto de vista ambiental, a Vila do PAN foi construída ali, Barra Jacarepaguá, num local, e nós estamos falando para muito engenheiro, num local onde tem 25 metros de turfa o terreno, significa que as estacas dos prédios foram a mais de 25 metros até chegar a terreno firme, encareceu estupidamente, e hoje todo o entorno se mexe, as quadras todas, as ruas todas internas da Vila do PAN mexeu, recalcou. Os prédios não, porque eles estão fincados a 25 metros de profundidade. Mas todo o terreno, as quadras, ou seja, é um caos aquilo ali. Paralelo a isso, a questão ambiental, eles têm um rio, ou arroio, que passa junto da Vila do PAN e chega na Lagoa de Camorim, que é uma das lagoas da Barra da Tijuca. Esse rio recebe esgoto de metade de Jacarepaguá, que é o maior bairro do Rio de Janeiro. Ele tem inúmeros subbairros. Muito bem, o que fizeram? Taparam o sol com a peneira. Fizeram o que chama Unidade de Tratamento de Rio, junto da Cidade de Deus, que é pertinho da Vila do PAN, e ficaram durante o PAN colocando muito sulfato de alumínio, cloro e uma série de coisas para impedir que o cheiro afetasse a Vila do PAN durante o PAN.
Isso apenas durante a realização dos Jogos Pan-Americanos. Exatamente. Depois eles complementaram essa unidade e ela está lá funcionando de alguma forma, mas impedindo principalmente que os sobrenadantes, que as garrafas PET, o que vem boiando, chegue à Lagoa do Camirim. Agora, o rio inteiro está poluído porque recebe os esgotos ainda de grande parte de Jacarepaguá. Então, o legado nesse aspecto, né, foi mínimo. Foi mínimo. Isso, como é que você rebate isso para a Copa do Mundo e para a Olimpíada? Nós estamos vendo, você falou na questão dos transportes, por exemplo. A prefeitura fala muito da questão dos Transoeste, Transcarioca, agora vai... Corredores de ônibus expresso que são apresentados como alternativa de transporte de massa. Exato. Nós questionamos isso como algo que possa ser legado, porque nós trouxemos aqui alguns especialistas nessas questões que estudaram os transportes de massa no mundo inteiro, e ficou claro para a gente que esse tipo de transporte de ônibus, portanto de superfície, ocupando pistas das grandes avenidas, né? Você tira uma faixa, por exemplo, a Avenida das Américas, tirou uma faixa de um lado, tirou outra faixa do lado para que os ônibus passassem. Só que esses trans, dizem os entendidos, eles são fundamentais para fazer as ligações transversais, por exemplo, ligar até a estação do metrô, ligar até a estação da estrada de ferro. E não para ter linhas únicas longas. Por exemplo, o Transoeste sai da Barra e vai a 53 quilômetros em Santa Cruz. Numa área ainda pouco adensada, grande parte delas, o que significa que fizeram um planejamento sem levar em conta o que estava projetado para essas áreas todas. Quando houver o adensamento, quando acontecer o adensamento dessas áreas, esse sistema fica pura e simplesmente saturado. Então, a proposta de transporte de massa não é essa de superfície ocupando mais faixas de avenidas que existem. É trem, barcas, metrô. Mas parece que a alegação da prefeitura foi que justamente esses modais, sabidamente, com maior capacidade de transporte de massa, é o caso do trem, é o caso do metrô, sairiam muito mais caros do que a solução do ônibus em corredores expressos. A curto prazo eu estou de acordo com você. A curtíssimo prazo. E esse é o grande problema que nós engenheiros que trabalhamos com planejamento vemos. Não se planeja. Você tem que fazer tudo a curto prazo. E aí a curto prazo é isso. Para as Olimpíadas vai funcionar. Só que depois ele se satura o sistema. Então não é um legado, é algo para curto prazo. Então, por exemplo, para as Olimpíadas, na parte de metrô, eles espicharam a linha 1 até a Barra da Tijuca. Contrariando, inclusive, posições do Clube de Engenharia, do Sindicato dos Engenheiros. E do projeto do metrô, a linha 4, que eles chamam linha 4, essa que é a continuidade da linha 1, a linha 4 estava projetada. Ela viria da Barra da Tijuca, Gávea, Jardim Botânico, o Maitá, cruzaria para Laranjeiras e sairia na Carioca. Uma modificação que havia, porque antes ela ia até Botafogo. Essa linha 4 não foi feita. Por isso, simplesmente pegar a linha 1 da General Osório e estão levando até a Barra. Há um custo muito elevado, não é? Porque isso significa estender o metrô na área de Ipanema, onde inclusive temos tido problemas agora de afundamento de terreno, prédios reclamando, abastecimento de gás, de energia elétrica prejudicados, além das associações de moradores daquela região terem todas também protestado contra o traçado que foi proposto, né? Todo o projeto do metrô, quer dizer, o planejamento do metrô, se você for analisar a demanda, onde existe mais demanda de transporte, no sentido de criar o metrô, estender as linhas. A principal demanda, pelas análises do metrô,
é a linha para Niterói. É chamada linha 3, não é isso? Niterói é uma cidade que tem 500 mil habitantes, do outro lado da Baía de Guanabara. Do lado dela, a segunda cidade do estado do Rio de Janeiro, chama São Gonçalo, tem 1.200.000 habitantes. E mais aquela cidadezinha, Silva Jardim, né, do lado ali. Então são 2 milhões de habitantes ali. A demanda é fundamental para ali. Então quando você destrói, por exemplo, o elevado por uma questão estética, há uma o elevado da perimetral. Da perimetral. O custo de destruir algo que funciona por uma questão estética, nós não discutimos que é feio. Mas nós discutimos a prioridade. Gastar como estão gastando, a fortuna que estão gastando, quase 7 bi, para destruir o elevado e construir o sucedâneo, com 5 bi, o nosso amigo Cossenza, vice-presidente do CREA, né, que é da CBTU, Trens Urbanos, ele diz, com 5 bi, eu levo o metrô a Niterói por baixo da Baía de Guanabara. Então, a prioridade não era derrubar o elevado, era fazer essa linha para Niterói, São Gonçalo, essa área toda. Então, quando a gente discute isso, a gente está discutindo a questão do planejamento. Como é que você planeja? Agora, se você não planeja e faz tudo as carreiras, você encontra essa realidade que nós estamos encontrando. Falta de planejamento, que não é pura e simplesmente incompetência. E aí eu não tenho medo de dizer o que eu vou dizer. Está armado. Quando você planeja mal, quando você faz projetos de segunda categoria, ou de terceira, ou de quinta, você implica em quê? Aditivos, relicitação, ou seja, a obra vai para o espaço. Não tem cabimento você no Maracanã para a Copa do Mundo, num prédio, Maracanã é um prédio, você errar em 100%. Você tinha um orçamento de 600 milhões, oficialmente você está gastando 1 bi e 200. Como é que você erra num prédio? Isso não é à toa. Tá? Isso desenvolveu-se essa armação, que é você fazer um projeto errado para viabilizar todos os aditivos e as coisas. Isso nós vemos em todas as áreas. Então, o Maracanã é esse exemplo. Veja bem, um exemplo, eu quando me formei, recém-formado, eu recebi uma incumbência de colocar uma piscina numa cobertura em Ipanema. Claro, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Já que eu vou colocar uma piscina numa cobertura em Ipanema, né, era um apartamento duplex, eu fui ver se a laje da cobertura resistia ao peso daquela piscina. Tudo bem. O Maracanã, eles fizeram um orçamento para o Maracanã. A antiga cobertura do Maracanã era de concreto armado, construída em 1950. Estava lá. Eles pretendiam colocar uma continuidade de cobertura sintética apoiado na cobertura existente. E o orçamento levou em conta isso. Depois que as obras começaram, já em andamento, eles descobriram que não podiam apoiar aquilo que a cobertura não resistia. E aí, olha o aditivo. Como é que você faz um orçamento desse? Como é que você vê, só depois, um ano depois da obra começada, que onde você vai apoiar não resiste? Esse é um exemplo claríssimo de falta, portanto, de planejamento. Como é que você faz um projeto desse? E não acontece nada. Estel Soares, vamos a um intervalo no nosso programa. Voltaremos em seguida com essa discussão, me parece extremamente importante, das condições em que, particularmente, a cidade do Rio de Janeiro está sediando tanto Jogos da Copa do Mundo, como principalmente os Jogos Olímpicos do ano de 2016. Já já estaremos de volta.
Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Voltamos com o nosso programa Debate Brasil, hoje entrevistando o engenheiro Estel Soares. Estel, conversamos no último bloco a respeito de todas as dificuldades e também facilidades na construção ou reforma do estádio do Maracanã, justamente para a realização dos Jogos Pan-Americanos. Essa reforma foi realizada ainda sob os auspícios da Lei 8666. Por conta justamente de atrasos nas obras, alegou-se a necessidade de se mudar legalmente todo o estatuto legal que orienta as construções públicas. E surgiu a ideia de um chamado regime diferenciado de contratação. Isso solucionou os problemas já, inclusive, para a nova reforma que após os Jogos Pan-Americanos o Maracanã sofreu? Depende do enfoque que você dê. Sob o enfoque deles, de quem propôs isso, ele acelera. Claro. A 8666, que é a lei de licitações, ela exige que você tenha, por exemplo, o projeto básico, que tem que servir para fazer o orçamento. Se ele não serve para fazer o orçamento, não é o projeto básico que está especificado ali. Ele permite um aditivo de 25% no projeto executivo. Só que começaram a pressionar de tal maneira, como se, inclusive no PAN, o senhor secretário municipal de obras no PAN disse que o engenhão tinha custado o dobro porque só tinha o projeto básico antes. Quer dizer, a 8666 está lá. O projeto básico tem que servir para fazer o orçamento. Se não serviu para fazer o orçamento, não é projeto básico. O projeto executivo é detalhe, é detalhamento. O projeto básico tem que servir para fazer o orçamento pela 8666. No caso, houve alguma falha, portanto, no projeto básico do engenhão? Claro. Um projeto que não foi um projeto completo. Não serviu para fazer o orçamento. O orçamento dobrou. É a mesma coisa do Maracanã agora. Como é que o orçamento dobra? Mas agora já estamos sob os auspícios do regime diferenciado de contratação. Aí é que está a questão. Então você veja o seguinte, planejamento. Se você faz as coisas correndo... Então, nós discutimos aqui, eu não gosto de usar comparações com outros países, porque a nossa realidade é a nossa realidade. Mas, você pega em alguns lugares, você vê o sujeito levando 2 anos para fazer um projeto. O projeto está completo, estudou todas as possibilidades, decidiu, montou o projeto. E a obra sai rápido. O projeto é longo. Você vai estudar o solo, você vai estudar tudo que implica. E demora para fazer o projeto, mas fez o projeto. Aí a execução é rápida. Aqui no Brasil, o que acontece? Apareceu um dinheiro, preciso de um projeto. Faz um projeto correndo. E a obra leva 2 anos, 10... Quem é que elabora esse projeto, Estel Soares? A 8666 exige uma licitação para projeto. Uma licitação para obra. Então você tem toda uma série de questões a serem cumpridas para você aprovar. O que estão fazendo agora? Sob a alegação de que está demorando muito para licitar, estão com o RDC, regime diferenciado, dizendo o seguinte, então quem for fazer a obra, faz o projeto também. Então isso tem uma outra questão muito séria em relação à engenharia pública. Mas a obra, em geral, é terceirizada. A fase de projeto também é terceirizada? Em grandes projetos, o município, ou o estado, ou o governo federal, o que for, ele normalmente, grandes projetos, você não tem estrutura para fazer grandes projetos. Você contrata grandes projetos numa empresa de projetos. Qual foi o grande problema desses anos todos que o Brasil pura e simplesmente não investiu? As nossas grandes empresas de projetos foram se esvaziando. Eu trabalhava numa empresa de projeto que tinha 3 andares e meio em um prédio, ela se reduziu a uma sala. Você vê hoje o que aconteceu com a Hidroservice, com a Promon.
A Hidroservice, em determinado momento, foi considerada uma das maiores empresas de consultoria do mundo, né? Na área de engenharia. Acabamos com isso. Em 2002, tá? Eu tive uma reunião na Associação dos Engenheiros, das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro, em abril. Naquela reunião eu falei assim, Lula ganhou a eleição. Por quê? Porque o presidente da Associação das Empresas de Engenharia, junto com os representantes de todos, Odebrecht, OAS, todas as grandes empresas estavam lá. Ele pura e simplesmente disse o seguinte, se nós não voltarmos a desenvolver, nós vamos ter que comprar os projetos no exterior. Não teremos mais condições de executar, de fazer projetos aqui. Naquela hora eu falei assim, Lula ganhou a eleição. Esse detalhe. Agora, voltando à questão do RDC. Então, o RDC, eles chegaram à conclusão de que estava atrasando muito, porque os projetos estavam sendo questionados pelo Tribunal de Contas, uma série de itens dos projetos que saíam muitas vezes errados, e que por isso era melhor fazer um contrato só, onde o sujeito faça projeto e obra. Mas isso não fragiliza a capacidade do Estado em controlar o custo dessas obras? Acredito que sim. Esse é um questionamento. A engenharia pública fica fragilizada. Você não precisa ter pessoas para acompanhar, porque a fase de projeto é a fase fundamental. Se o projeto for bem feito, a obra está lá. É questão de execução. Você pode planejar hoje com toda... Agora, quando o projeto é uma porcaria, desculpe a expressão, você pura e simplesmente vai ter o que nós estamos vendo. Problemas na fase de obras. N aditivos, N relicitações. Acaba a fase de aditivo. A 8666, por exemplo, dizia que você podia ter um aditivo, diz que você pode ter um aditivo de 25%. Você fez um aditivo de 25% e o que acontece? Relicita. Quem é que ganha a relicitação? Quem está com o canteiro montado. É óbvio, é a mesma empresa. Isso nós estamos vendo acompanhar. Tem um exemplo da Rocinha que é fantástico. Licitaram a obra de saneamento da Rocinha no ProSanear e a licitação foi 5 milhões e 600 mil dólares na época, dólar unitário com real. 5 milhões e 600 mil dólares, o esgoto e a água para a Rocinha. Executaram a grande parte da parte de água, é verdade. Acabou a obra, acabou o dinheiro. E a parte de esgoto? Aí é que está o problema. Aí relicitaram, só para você sentir. A obra que estava orçada em 5 milhões e 600 mil dólares... Envolvendo água e esgoto. Água e esgoto. Custou 24 milhões e 900 e não completou o sistema de esgoto. É o que você está vendo agora lá. A população da Rocinha não quer o teleférico, quer esgoto, quer saneamento. E já foram despendidos mais de 24 milhões sem que o objetivo tenha sido alcançado. Na parte de água foi mal, mas foi. Em termos ideais, o que seria adequado seria uma fase de projeto bem elaborada e que permitisse ao poder público uma adequada fiscalização. O acompanhamento, Só então liberando o processo para a obra em si. Agora, se você quer fazer isso nas carreiras, se você não planeja adequadamente, aí você vai acelerar. Eu não tenho dúvida que vai acelerar. Né? O cara faz o projeto de obra e vai fazendo. Ele vai fazer o que ele projetou. Aliás, isso é a raposa no galinheiro. Isso, por exemplo, pode ser exemplificado nessa nova reforma que o Maracanã sofreu desta feita para a realização da Copa do Mundo e onde houve justamente essa majoração no custo da obra de 600 milhões para mais de 1 bilhão e 200 milhões? Mas ele começou sem o RDC. Tá? Todo o levantamento e orçamento inicial não era regime diferenciado. Não era. Era em cima da 8666. Agora, o que estava acontecendo já? Como eu disse no Engenhão, em 2007, eles fizeram um orçamento em cima de um projeto básico frágil. Mas então houve falha de fiscalização. Sem dúvida. Da engenharia do município
Em relação a essa obra? O secretário de obras chegou a dizer que a 8666, quer dizer, que o orçamento do Engenhão tinha sido elaborado em cima de um projeto básico. E só depois, com o projeto executivo, é que eles teriam o valor realmente da obra. Isso é não ler a 8666. Né? Isso é desconhecer o que é a 866. Né? Então, basicamente, eu acho que o regime diferenciado não é algo positivo para a engenharia nacional. Não é algo positivo para a engenharia nacional. Entendendo que a fiscalização, que o acompanhamento, que a discussão do que se quer, né, fica enfraquecido. E a engenharia pública, muito mais. Como enfrentar esse problema? Hoje nós sabemos que o poder público se fragilizou muito nas suas equipes técnicas e principalmente na sua função de fiscalizar obras, por exemplo. Como é que a gente enfrenta esta nova situação? Olha só voltando uma questãozinha. Sempre existiu o que nós chamávamos de torniquet. Que isso? Torniquet é um modelo, uma forma de você fazer um contrato, onde o sujeito fazia projeto e obra, fazia completa. Eu chegava e dizia assim, ó, daqui até lá eu quero, por exemplo, o metrô de São Paulo. Foi feito sob esse regime. Eu quero a linha 10, sei lá, de A a B. Faz tudo. Quanto custa? Aí cada um dá um preço. Você vai escolher o quê? O menor preço. Agora, qual é o projeto? Não sei. Claro, ainda não fez. Ele vai ter que fazer o projeto. É o RDC. É o regime diferenciado. Qual é o projeto? Não sei. Ele vai fazer de A para B. O que interessa é isso. Então faça o mais rápido possível. O que aconteceu em São Paulo? Eles tinham que fazer naquele... Lembra aquele desabamento que eu... Sim, correu aquele pessoal? Em Pinheiros, né? É. Qual é a explicação? O Instituto de São Paulo diz o seguinte, que eles não fizeram as contenções adequadas no entorno daquele poço para economia. Por economia. Mas é claro, a empresa responsável pelo projeto e obra... E isso já se dava, portanto, no âmbito da Lei 8666? Sim, você poderia fazer isso. Com todos esses prejuízos já observados. Você diz, então, que com o regime diferenciado de contratação, de alguma maneira se facilitou ainda mais esse tipo de procedimento? Você enfraquece o que eu acho, principalmente, é a fiscalização. Você enfraquece. Você abre um espaço, né, para aparecer um projeto que chega de A até B, mas em que condições? Em que condições isso vai ser feito? Qual é o material exatamente? Como é que você acompanha a execução? O cara é responsável. Quem vai fazer a obra vai fazer o projeto. Acabou. Tudo bem, facilita rápido. Se o problema é esse, não quero planejar, eu tenho que fazer tudo correndo, não quero planejar. Nós não temos um banco, não temos em média projetos. Por quê? O exemplo é o começo do PAC no Rio de Janeiro. As primeiras obras a serem feitas pelo PAC, financiado pelo PAC, no estado do Rio de Janeiro, foram a construção do teleférico do Complexo do Alemão e a elevação da via férrea em Manguinhos. Para quem não é do Rio, Manguinhos é um complexo de favelas plana, numa área mangue, não chama Manguinhos à toa, né? Do lado da Fundação do Valdo Cruz, perto da favela da Maré, aquilo é um chaco, é um mangue. Aquilo foi sendo ocupado, tem o rio Faria Timbó, o rio Jacaré, o canal do Cunha, dá para entender. É uma área muito próxima à própria Baía de Guanabara. Exatamente, então ela sofre efeito de maré, ela enche, o Papa esteve naquela favela e aquelas casas, quando o rio Faria Timbó enche, ele passa por dentro, todo mundo vai para o segundo andar. Porque ele passa por cima, a água passa e vai para o rio Jacaré, e vice-versa. Tudo bem. Elevaram a via férrea lá para integrar as comunidades, mas não resolveram o problema da drenagem. E por que eles começaram o PAC no Rio de Janeiro, com a elevação da via férrea em Manguinhos, que é uma questão estética, e uma questão que seria resolvida, seria construída por um projeto que foi feito pela prefeitura, depois de resolver os problemas básicos, as prioridades. A última coisa a ser feita num projeto que foi pensado pela prefeitura em 2004
era, no final, depois de resolver os problemas de drenagem, problema de esgoto, problema de urbanização, tudo das comunidades de Manguinhos, aí no final, o que nós poderíamos fazer para integrar as favelas? Ah, vamos elevar a via férrea? Não, vamos afundar a via férrea. Isso era a última coisa, e tinha um desenho. Como não tinha projeto, o Demetrio Anastasakis, que é o engenheiro responsável, inclusive representou o então vice-governador e o homem que é responsável pelas obras, o Pezão, na CAERJ, Sociedade de Engenheiros e Arquitetos, eu perguntei a ele, por que vocês estão começando o PAC por construir um teleférico, que nunca foi prioridade da comunidade, e elevar a via férrea em Manguinhos e não resolver as questões prioritárias? Aí ele Qual foi a resposta? Nós não tínhamos projeto nenhum, nós tínhamos que apresentar alguma coisa em Brasília. Eu questionei, eu falei, o programa de poluição do ambiente Guanabara tem projeto, só que era coisa enterrada, né? Não interessou. O que interessava a eles é fazer alguma coisa que aparecesse, como o teleférico, que está lá, aquele elefante branco, quando a maioria da comunidade não usa. E a elevação da via férrea está lá. A via férrea agora passa em cima. Tá? E as comunidades, quando chove, o problema é o mesmo. Então, essa questão de como você decide de que tipo de obra é prioritária, né? Quando você faz as coisas, as carreiras, com falta de planejamento, aí você vai arrumar o RDC. Vamos fazer correndo. Agora, a iniciativa de apresentação desses projetos é do poder público ou de entes privados? Olha só, olha o PAC no Rio de Janeiro. Repasse do dinheiro federal para o Estado e o município. A meu juízo, há um erro nisso. Claro, eu entendo a posição do governo federal. Eu não posso ficar tomando conta de tudo quanto é lugar no Brasil. Mas eu acho que tinha que arrumar uma forma, o Ministério das Cidades, no caso, em particular, de saber o que é prioridade. Porque construir o teleférico do Alemão e deixar os esgotos, por exemplo, jogados dentro do rio Faria-Timbó. E no Alemão, por exemplo, acabou o dinheiro porque gastaram com o teleférico e não fizeram a subedutora. Então tem 2 reservatórios de 15 milhões de litros cada um. São 30 milhões de litros de reservatórios de água no complexo do Alemão, que não tem condições de receber um copo d'água porque não fizeram a subedutora. Esse é um exemplo claro de falta de planejamento. Claro. A responsabilidade é da prefeitura? Não, esse caso aí é do Estado e da prefeitura, porque o Estado recebeu dinheiro do PAC para fazer e gastou o dinheiro no teleférico imediatamente. Responsabilidade, portanto, do governo estadual. E o município também entrou lá, por exemplo, para fazer uma parte do saneamento da área. E mesmo não completou o que ele pretendia, porque acabou o dinheiro no geral. Em Manguinhos, a mesma coisa, gastaram uma fortuna para elevar as vias férreas. Gente, via férrea, nós somos engenheiros, 1% de inclinação. Né? O trem não sobe morro, né? Tem que estar pouca inclinação. Para você chegar num pilar de 7 metros, com a inclinação de 1%, você tem que ir a 700 metros para chegar a 7 metros de altura. Então, você gasta uma fortuna para integrar as comunidades que continuam dentro d'água, que continuam. Estel Soares, nós vamos a um outro intervalo do nosso programa e voltaremos para o último bloco, onde procuraremos tirar conclusões e principalmente consequências. O que nós, sociedade civil organizada, podemos fazer para minorar essa situação que me parece é muito preocupante. Já já estaremos de volta. Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso!
Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje entrevistando o engenheiro Estel Soares. Estel, no último bloco eu deixei uma pergunta no ar. O que nós da sociedade civil podemos fazer para evitar esse tipo de deformação que observamos hoje nos processos de obras que poderiam ser fundamentais para a melhoria do bem-estar das nossas sociedades? Meu amigo, a nossa sociedade tem que participar mais. Nós temos que ter mais presença em todas as nossas entidades. Nós temos que estar mais organizados para poder impedir que esse manuseio seja feito sem definir, sem que se decida com todos o que é prioridade. As prioridades de obra pública são fundamentais, elas precisam ser decididas por todos os interessados. Hoje, os companheiros que estão assistindo não sabem, os engenheiros e arquitetos e geólogos da Prefeitura do Rio de Janeiro, nós somos 1.200, 400 aposentados, nós estamos paralisados. Houve uma assembleia com 800 engenheiros e arquitetos, uma coisa inédita na Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro, e resolveu-se paralisar. Há uma questão salarial, né, porque está havendo uma evasão, os jovens principalmente entram, estão ganhando pouco, então fazem concurso e vão embora. Então há um esvaziamento, né, e a memória, portanto, não está sendo passada. Ao mesmo tempo, o que está acontecendo? As empreiteiras estão apresentando projetos diretamente para a prefeitura, passando por cima, portanto, de todo um planejamento pré-existente e de uma memória de prioridades existentes no corpo técnico da prefeitura. Isso está sendo jogado água abaixo. Eu vou dar um exemplo do Porto do Rio de Janeiro. O Porto do Rio de Janeiro foi sendo pensado há anos pelos setores técnicos da prefeitura como a possibilidade de se fazer ali uma cidade não partida. Não sei se vocês lembram, existe um livro que fala muito da cidade partida, né? Socialmente partida. Se referindo justamente ao Rio de Janeiro. Exatamente. E o Porto do Rio de Janeiro, a área do Porto, 5 milhões de metros quadrados, 70% disso é terreno público. Então seria a chance, sem ônus, sem precisar desapropriar, de você criar ali uma cidade que não fosse partida, com as camadas sociais. E a própria prefeitura, um exemplo, ela tinha atrás da rodoviária um lugar chamado Praia Formosa, aquilo tudo é aterro, né? Aquela área do porto toda é aterro. Onde estava lá projetado toda uma área onde se colocaria pessoas de várias rendas, várias faixas de renda. Tudo isso foi jogado para o lado. Chegou o projeto das empreiteiras de transformar aquilo em Doha. Aquelas coisas, aqueles prédios de 50 andares, 150 metros de altura. Com finalidade empresarial. Com finalidade totalmente empresarial ou de moradia para pessoas da área. E o exemplo é o maior, é esse. Quer dizer, quando você planeja sem levar em conta o que existe na cidade como um todo, como é integrar isso? Os projetos históricos que eram desenvolvidos no âmbito da prefeitura, portanto, não foram aproveitados para esse processo de revalorização da área do Porto do Rio de Janeiro? Por exemplo, o Complexo do Alemão. Fizeram aquele auê, virou novela, né? Teleférico, aquela maravilha. É importante você ir lá. Você andando naquele teleférico, quem não conhece vai achar muito bom, porque ele está vendo a favela de cima sem ter contato com ela. É como você ir ao jardim zoológico. Você está vendo a onça, está vendo o leão, mas ele não vai te afetar e você não vai ficar em contato direto com ele. Então, é isso, né? Então, você faz um projeto desse e significa o quê
para a cidade de verdade, em termos de legado, né? Quando nós falamos do Complexo do Alemão, estamos falando de Manguinhos, em Manguinhos, por exemplo, e no Alemão, a Prefeitura do Rio de Janeiro, eu poderia ter até trazido se eu tivesse lembrado, ela preparou um documento, Plano de Desenvolvimento Urbanístico do Complexo do Alemão. É um trabalho com algumas falhas, mas um trabalho completo, que a Prefeitura tentou até, nessa intervenção com o PAC, fazer alguma das coisas planejadas. Uma delas era a Joaquim de Queiroz, é uma rua que ele passa pelo Complexo do Alemão, ela tem quase 3 km de comprimento. O Complexo do Alemão é a maior favela do Rio de Janeiro em termos de unidade, né? Ela, na verdade, quando você passa na linha amarela, você vê o Complexo do Alemão, mas você só vê uma faixa, uma face. Ela tem 3 faces, ela tem aqui, do lado de lá do morro e também do outro. Tem um vale lá dentro, onde passa essa Joaquim de Queiroz. E essa rua, no projeto, ela seria duplicada, seria um binário. Ou você faria uma remodelação sem afetar a realidade do lugar, porque tem que se respeitar a cultura própria. Aquela rua é o que eu chamo a Nossa Senhora de Copacabana do lugar. O comércio está lá. Você tem que respeitar isso. Então o projeto levava em conta algumas dessas coisas. Nada disso. Não adiantou. O projeto está todo pronto, né? Você podia até questionar algumas coisas, como eu questionei em algumas partes de saneamento, etc. Mas existia. Nada. O negócio era fazer o teleférico ficar aparente, não fizeram o esgotamento sanitário, está sendo jogado todo dentro do Rio Faria Timbó, como não enchem os reservatórios, porque não fizeram a subadutora, e o PAC 2 não tem dinheiro para lá. Estel Soares, você diz que o melhor antídoto contra esse tipo de deformação seria uma participação mais ativa da nossa sociedade na discussão e intervenção a respeito das definições dessas importantes obras. Entretanto, nós temos tido experiências aqui no Rio de Janeiro que mostram que a sociedade quer participar. No caso da expansão do metrô para a Barra da Tijuca, que você nos citou no bloco anterior, houve uma intensa participação de associações de moradores, do próprio Clube de Engenharia, dos sindicatos de engenheiros, entidades das quais você faz parte. O Conselho Regional de Engenharia também interveio, procurando apresentar soluções, inclusive alternativas à proposta apresentada pelo governo do Estado. Ao mesmo tempo, nós tivemos aqui no ano passado, no Rio de Janeiro, manifestações muito contundentes contra esse tipo de autoritarismo do Estado, porque todas essas tentativas de intervenção junto ao poder público foram frustradas. O governador do Estado e sua equipe não atenderam às pressões e às solicitações feitas pela sociedade organizada. Ou seja, a tentativa de pressão houve, a tentativa de participação houve. Entretanto, parece que o poder público é inteiramente insensível a esse tipo de iniciativa. Como ficamos, portanto? Ele é insensível quando a pressão não é suficiente. Você acha que a pressão foi menor do que deveria ser? Vou dar um exemplo. O Maracanã, o que o Estado tinha decidido? Além da reforma do Maracanã, ele ia destruir o estádio Célio de Barros, que é o estádio de atletismo. Ele ia destruir o estádio Júlio Bellamare, que é o conjunto de piscinas. Ele ia destruir o Museu do Índio e a escola Frenerach, que é considerada a 4ª melhor escola do Rio de Janeiro. Tudo isso ia sair para virar estacionamento. A pressão foi muito forte. O problema dos índios, os pais, o pessoal do atletismo, o pessoal da natação, conseguiram. Apesar de eles terem destruído o estádio de atletismo, porque usaram aquilo como depósito, agora vão refazer o estádio de atletismo. Então, ali houve uma pressão que surtiu efeito. Toda hora tinha gente manifestando, toda hora tinha gente parando aquelas avenidas em torno do Maracanã. Isso conseguiu segurar. Agora, em outras áreas, não se conseguiu ter pressão e organização para isso. Então, eu acho que a sociedade como um todo, né, tem que se organizar e está eternamente presente. O Clube de Engenharia, por exemplo, se frustrou.
teve que entrar na justiça para conseguir o projeto do metrô. A questão dos... Para ter acesso para conhecer o projeto. Não conseguimos, porque na verdade não tem projeto. Essa que é a grande verdade. Né? Algumas das associações da Zona Sul, né, queriam exatamente discutir a questão. E não se conseguiu. Da mesma forma dos piscinões que inventaram fazer na bacia do Canal do Mangue, quer dizer, em torno do Maracanã, que enche, no verão, muitas vezes enche. Porque o Maracanã, não sei se você sabe, ele foi alterado. O campo do Maracanã, o campo onde se joga, ele tinha um fosso em torno. Esse fosso tinha 4 metros de profundidade, o campo era em cima. O campo, portanto, a grama estava acima do lençol freático. Os vestiários em grandes cheias ficavam com água, mas o campo nunca. O que eles fizeram? Agora a arquibancada vai até lá, então eles baixaram o campo. Agora, a drenagem não é por gravidade. Tem um conjunto de bombas, de uma série de coisas. Significa que você poderá ser afetado se faltar luz e aquilo não puder funcionar. Hoje se depende dessas bombas para evitar dos projetos. esse tipo de problema. Você faz um projeto sem levar em conta o amanhã. Você faz o projeto imediato. Você não leva em conta qual é a operação e a manutenção e qual é o custo disso. Então é um mau projeto. Então, voltando ao que nós estamos falando, a sociedade precisa discutir tudo. Agora ela tem que conseguir pressionar para que digam a ela o que se pretende de verdade fazer. O prefeito, por exemplo, mandou derrubar o elevado num sábado, quando não estava programado derrubar um pedaço daquele elevado naquele sábado. O setor de trânsito tinha feito todo um estudo para fechar o elevado, abrir o binário, as avenidas que foram colocadas como, agora uma parte, como sucedâneo, você ia fechar o elevado para ver como é que o trânsito funcionaria. Se ficasse muito ruim, abre o elevado de novo para nessa conserta. Isso é o setor de trânsito fez isso. Para surpresa deles, eles iam passar o fim de semana e o começo da semana assim. O prefeito mandou derrubar o elevado para tornar fato consumado. Então todo o planejamento do setor de trânsito vai embora. A própria engenharia de Exatamente. trânsito foi surpreendida pela decisão do prefeito. Porque queria tornar aquilo um fato consumado, porque podia-se entrar com liminar para impedir aquilo. Né? Ou seja, voltando, eu acho que a questão da organização da sociedade civil tem que ser melhor feita. Nós temos que estar organizados e cobrar cada detalhe do que está sendo planejado, do que está pretendendo. Nessa questão toda, eu acho que no Brasil de hoje, está vendo, talvez fugindo um pouco do nosso assunto, mas eu acho que é fundamental para tudo, é necessária uma reforma política. Eu não consigo, por exemplo, fazer nada na Câmara de Vereadores, porque ela está fechada com os lobbies que interessam a especulação imobiliária no Rio de Janeiro. E eu posso rebater isso para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional, onde chegue quem chegar à presidência da República vai ter que negociar com os mercantilistas. Até porque esses lobbies são hoje responsáveis, em boa parte, pelo próprio financiamento das campanhas, não é isso? Você consideraria como um aspecto fundamental de uma futura reforma política a adoção do chamado financiamento público de campanhas? Eu acho que o financiamento público é uma parte disso, né? Não esgota o assunto, mas seria necessário. Mas é fundamental que nós mudemos o perfil dos parlamentares. Para mudar o perfil dos parlamentares, para ter parlamentares comprometidos, né, com a sociedade, não com o negócio apenas, você tem que fazer uma reforma que realmente altere isso, que permita você eleger pessoas e partidos que tenham projetos e que aqueles projetos sejam seguidos.
e não o negócio como é hoje. Então, eu acho que se você quer fechar essa questão, nós temos que discutir muito essa questão da reforma política, que é prioridade, inclusive para o que nós estamos conversando. Estel Soares, quero lhe agradecer pela gentileza dessa entrevista. Focalizamos problemas que ocorrem aqui no Rio de Janeiro, nesses momentos que nos antecedem, em relação tanto à realização da Copa do Mundo como também das Olimpíadas. Mas temos certeza que esse depoimento será extremamente útil para todas as cidades brasileiras que precisam hoje de reformas urbanas com profundidade, mas principalmente com respeito ao interesse público. Muito obrigado, Estel Soares. Obrigado a todos.